Fala pessoal, eu aqui novamente, não é? Linguagens, interpretação, gramática, algumas questões de sábado ficaram aí para que vocês vissem depois e agora a gente vai tratar de algumas delas, não é? Vejam só. A questão 11 do material de vocês traz o seguinte: assinale a alternativa em que se transcreve uma passagem do texto na qual o termo destacado é empregado em sentido figurado. Né? E aí eles pegaram ali trechos, a banca pegou trechos ali do texto e colocou nas alternativas, destacou ali algumas palavras e quer saber basicamente em que cenário dessas alternativas nós temos o sentido figurado. Bom, a primeira coisa é se saber o que é o sentido figurado. Né? O sentido figurado ele também tem outro nome, ele tem um nome mais técnico, que é o nome conotativo, né? Ou a conotação, que é quando a palavra sai do seu sentido primário, do que ela significa primariamente, ela passa a significar ali outras coisas, com outros objetivos, com outras cargas de sentido. O contrário do sentido figurado, conotativo, é o sentido denotativo, é a denotação, que seria o sentido literal, seria o sentido básico, primário das palavras. Então, basicamente, eu vou ler aqui essas alternativas, vocês vão ler e vão dizer, como a gente vai fazer agora, em que alternativa nós temos aí o sentido figurado. Na alternativa A nós temos, mas ele contribui para a taxa de desocupação. Veja, dentro do texto, quando se ligam ali os sentidos, a palavra taxa, nesse momento, é o que ela significa basicamente mesmo. Taxa como um percentual, taxa como uma quantificação. Eu não tenho aí a figuração da linguagem de maneira nenhuma. Ela está no sentido denotativo, ou seja, não figurado. Assim também a alternativa B traz o seguinte: o sociólogo prega uma nova guinada no pensamento empresarial. Vejam, o adjetivo empresarial que está sendo usado aí, ele apenas qualifica o pensamento. É um pensamento, são ideias empresariais, ou seja, com sentido empresarial. Eu não tenho aí uma figuração da linguagem, eu tenho apenas uma palavra que qualifica a palavra pensamento. Eu tenho aí o sentido básico de empresarial, pelo que ela significa primariamente. Já na alternativa C, nós temos o seguinte: quando fala ali de momentos de desconexão, que esses momentos abririam as portas para a criatividade. Vejam, o que significa primariamente a palavra porta? É a parte de uma casa que abre e fecha. Pode ser de madeira, pode ser de outro material, mas a parte de uma casa que abre e fecha. Não é? Isso é o que concretamente ou denotativamente a palavra porta significa. Só que neste contexto, a palavra porta foi usada com uma outra significação, com um sentido mais metafórico, com um sentido mais figurado. Abrir a porta para a criatividade não é uma porta real, é no sentido de abrir a possibilidade para a criatividade, dar condições à criatividade. Então, porta aí é no sentido figurado. Portanto, a alternativa correta, sem dúvida alguma, é sim a alternativa C, até porque a D nos diz o seguinte: as empresas tentam reduzir suas folhas de pagamento. Veja, a palavra empresas aí está no sentido básico. Ela não está figurada, ela está com o sentido de instituição, com o sentido de empresa, no sentido de um lugar onde se trabalha, etc. Então, eu não tenho sentido figurado aí, eu tenho sentido básico, primário, denotativo. Já a alternativa E nos diz: o sucesso se deveu à explicação do espírito daquele tempo. O sucesso no sentido de bom resultado, o sucesso no sentido de alcance positivo de alguma coisa. Então, a palavra sucesso não está no sentido figurado, está no sentido denotativo mesmo. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Eu espero que vocês tenham entendido e até o nosso próximo encontro.